Olá, boa noite. Espero que tenham tido uma boa Páscoa, na medida do possível, esta Páscoa atípica, mas melhores dias nos aguardam seguramente. E na senda do que temos vindo a fazer ao longo destas 2 semanas, faz hoje 2 semanas, vamos continuar com as nossas conversas à noite e hoje trago mais uma convidada especial, uma, uma mulher dos sete ofícios com muitas valências e muitas competências, portanto, a Raquel é a nossa convidada de hoje e eu vou já ver se ela consegue entrar agora, porque isto, bem, às vezes nem sempre é fácil. Vamos lá ver. Boa. Vamos aí. Agora é que vai entrar. Olá, Isabel. Proposa. Vai dar? Olá. Olá, então. Agora vemo-nos mais rapidamente. Olá, Nuno. Vemo-nos mais rapidamente pelas redes sociais, Pois é, face ao confinamento. A tua Páscoa foi boa? foi dentro. Dei mais ou menos por ela, não é? Pois. Através também das redes sociais e do que as pessoas iam falando e dizendo. Como diz o nosso professor de yoga, como diz o João Arenga, os dias agora são todos iguais, portanto já não há sábado nem domingo, são todos iguais, portanto só Não, mas sábados e domingo. por acaso estou a mentir, porque envolveu todas umas refeições diferentes, não é? Pelo dia. Até logo isso já fez a diferença. Claro. Já vamos lá falar disso e da questão das refeições. Mas pronto. Diz? Já vamos falar mais à frente sobre a questão das refeições, que vai ter que ser falado. Pois vai. E tanta coisa que era importante falar e que vamos falar garantidamente. Muito se tem falado da questão do exercício físico, as polémicas em torno das corridas e não corridas, do exercício físico. Mas eu acho que se calhar começávamos pelo começo e vamos começar exatamente por aí, pela questão do exercício físico. Como é que vocês têm, tu e a tua família, o Ricardo e os miúdos, como é que têm conseguido adaptar e ajustar-se aqui às... Aliás, antes de mais, há quanto tempo é que vocês estão em quarentena? Bem, hoje acho que 32 dias. 32 dias em Há casa. 32 dias em casa. Em casa. Não, sim, mas é verdade. Deixa-me pensar. Eu, sim, o Ricardo, eu só saio para questões de supermercado muito pouco, porque fazemos quase tudo compras online. O Ricardo, como pertence ao grupo de risco, não sai. Efetivamente, ele pertence mesmo àquele grupo que está mesmo em casa. Quarentena a sério, a 100%. E os miúdos, a Francisca, a mais nova, também não sai. Acho que hoje falava com as minhas amigas sobre a questão disto vai ter um impacto de certeza no crescimento deles, porque ela não quer sair, por simplesmente. Às vezes sugiro ir aqui ou dar um passeio rápido e ela prefere não ir. Portanto, há qualquer coisa que vai mudar, não é? No pós-quarentena. O do meio também não sai e o mais velho teve que ser trancado em casa. esse teve umas algemas agarrado à cama e, portanto, não sai por não pode. Não, estou a brincar. Foi difícil no início, foi o mais complicado de lidar, porque eu também agi um bocado em antecipação, porque as escolas ainda não havia o estado de emergência, ainda não havia decisões das escolas públicas para fechar e eu decidi que eles não iam à escola antes das escolas públicas fecharem, portanto eu antecipei-me à causa. Porque a Francisca está num colégio, eles estão nas escolas públicas e assim que no colégio dela acabaram as aulas, quem decidiram fechar a escola, por haver casos e por eu saber que havia casos, os contactos das outras escolas, enviei um e-mail aos diretores de turma a explicar a situação, que não fazia sentido uma deixar de ir e os outros continuarem a ir. Claro. E, portanto, começaram todos a vir para casa. Claro que isto, quando a envolvente ainda não era de quarentena, as reações dos miúdos, eles não estavam bem a compreender porque achavam que eu estava histérica e que estava a achar que isto era o caos e que estava a querer obrigá-los a estar em casa. Portanto, houve ali um período de adaptação em que eu fazia questão de enviar
depois enviar por WhatsApp, não é? Com os adolescentes envia-se por WhatsApp Claro. para que eles digiram a informação. E foi ali 2 ou 3 dias bastante complicados, porque eu era a histérica, que estava a aprendê-los em casa. Depois, ao fim de 4 dias, depois eu até ainda bem que as escolas públicas foram atrás da decisão das escolas privadas, apesar da DGS inicialmente ter contrariado essa posição, mas ainda bem porque isso também esclareceu e acho que combatou problemas familiares, que em casa os miúdos também não compreendiam, se as próprias escolas não diziam porque é que os pais os queriam, eles, não é pela escola, é porque não era a escola. Deixa só dizer olá à Bianca, já entraram aqui tantos amigos. Olá. E o Ricardo também já entrou aí. O Ricardo também já entrou. A Bianca, nossa queridíssima professora, treinadora de natação, também é minha treinadora de natação. Exatamente, já tem. Agora é que eu ia nadar, Bianca, agora é que eu ia voltar. Exato, agora é que ias começar. Agora é que eu. Logo agora. Exato. Mas pronto, mas depois a adaptação, a partir do momento em que as medidas do exterior começaram a ser coincidentes com a nossa linha de pensamento, as coisas acalmaram. Claro. E até temos comentado, eu e o Ricardo, que incrivelmente estão a correr bem até. Podia, às vezes, de conversas que temos com amigos e com filhos também adolescentes e outros tipos de questões, acho que até a coisa está a ser levada de forma bastante equilibrada. E se calhar até com vantagens para, não sei, só veremos mais à frente, até mesmo de relação entre irmãos e tudo mais, porque obrigou-nos todos a estar mais virados para dentro, cada um vivia o seu mundo, na sua bolha, e isto agora obrigou-nos a estar todos obrigatoriamente juntos. Portanto, também acho que tem vantagens. É um reconsiderar de vários. É um lado positivo, estás a ver? Tem que se ver a coisa também pelo lado positivo. E sim, isso Não, e a verdade é que fomos todos empurrados para uma situação que ninguém consegue controlar, não é? Exato. Sim. Acho que aquilo que poderia ter sido controlado não foi. Acho que hoje alguém dizia que somos o exemplo somos os suecos do sul da Europa, mas o facto é que a imunidade do grupo está muito baixa, não é? Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer quando devagarinho começarem a soltar a mola, não é? Usando aqui a analogia do Sr. Presidente da República, o que é que nos vai acontecer. Agora, de facto, até agora, a experiência que vou recolhendo das pessoas com quem vou falando é que, de facto, apesar do confinamento, é um momento de avaliação e de retorno à simplicidade, não é? Sim. Eu acho que os miúdos, de um modo geral, estão a lidar melhor com isto do que nós adultos. Pois, eu acho que depois vamos ver como é que é o a seguir. Agora, sim. Agora... As nossas preocupações são o a seguir, mas isso a seguir eu não também estaremos cá. Também estaremos cá, exatamente. Sim. Olha, diz-me uma coisa. A importância da comida e da Organização Mundial de Saúde falava, e nós partilhámos isso no Instagram do Life Center, entre várias coisas do exercício físico, do descanso, da meditação, da reflexão, da leitura, de ouvir boa música, e falou de uma coisa importante que foi a alimentação e a ingestão de alimentos mais verdes e mais ricos em fibra, porque obviamente que estamos confinados a menos movimento, a menos atividade, e há uma tendência maior para o consumo dos açúcares, até porque é uma comida, acaba por ser uma comida de emocional e de satisfação, não é? Como é que tens lidado com isto? Que conselhos e que sugestões é que tu deixarias? Eu dava melhores conselhos antes da quarentena do que agora em quarentena, porque quem tem seguido o meu Instagram tem visto uma grande quantidade de bolos e bolachas, portanto... Mas são os danos colaterais, toda a gente peca por algum lado, não é? Mas são saudáveis, são saudáveis, isso... ao menos menos perigosos. Ao menos isso, menos perigosos, mas a quantidade está lá e as calorias também. Mas olha, por acaso uma coisa engraçada, e depois chegando à parte da alimentação, uma das últimas coisas que eu fiz antes de termos começado em quarentena, foi numa terça-feira, que eu estava lá no cowork onde trabalho, e já havia rumores de isto poder vir a acontecer, mas eu ainda estava muito focada no trabalho, nas coisas que tinha para fazer, e achava
Até me ligou uma prima a dizer, eu acho melhor o tio o pai dela e a minha mãe, que são irmãos, isolarem-se não sei aonde. E eu pensei, mas será que isto faz sentido? Eu estava um bocadinho longe. E foi engraçado, porque nessa altura eu estava a escrever um artigo que me tinham pedido para uma revista que vai sair em maio, que era sobre nutrição e bem-estar. E agora, por acaso, achei graça, porque fui reler o artigo e eu acho que sou bruxa. Porque ao ler o artigo, aquele artigo podia ter sido escrito já em plena quarentena. E com a consciência de que o que é importante para nós e para o nosso bem-estar e o que é que nós temos que evoluir e nos desenvolver para evoluirmos a esse nível. E por falar nisso, e depois ao reler, acho que é bom aqui relembrar, porque acho que é um dos pontos, não é? Um dos pontos que nós temos que ter uma preocupação é com o nosso bem-estar e trabalhar nesse sentido, mesmo estando fechados em casa, temos que perceber o que é que nós podemos explorar, ou seja, o que é que nós temos de potencial que possa contribuir para o nosso bem-estar. E em relação a isso, existe, depois há um bocado de teoria atrás disso, mas que depois a pessoa começa a ligar os pontos e que tem toda a lógica. Em que inicialmente o bem-estar, em termos de conceito, era visto como uma satisfação das necessidades físicas. Portanto, alimentação, ponto, movimentação, alimentação, estava feito. Depois, mais à frente, evoluiu para a situação material, quando essas necessidades físicas já estavam satisfeitas, então vamos à parte material, vamos acrescentar questões materiais para nos sentirmos ainda com melhor bem-estar. E chegámos à conclusão, e depois isto, no evoluir e na definição atualmente de bem-estar, vem a parte mental e emocional, que antes não existia. E que eu acho que está, efetivamente, e quando chegamos ao emocional, chegamos ao relacionamento interpessoal. Ou seja, para nós termos bem-estar, além de estarmos bem alimentados, de fazermos exercício físico regularmente, de termos uma profissão que gostemos, temos que ter boas relações interpessoais. O que é que a quarentena fez? Exatamente. Portanto, dizer, agora ninguém comunica com ninguém e vamos ver como é que vocês se aguentam a isto. Sim, mas é curioso porque é curioso, a Francisca está por aí, é? É minha assistente. É curioso porque a primeira convidada há 2 semanas, a Joana Cruz, minha colega de curso, dizia uma coisa muito engraçada, e ela trabalha na rádio, como sabes, mas dizia uma coisa engraçada. Imagina que estávamos a viver esta experiência da quarentena há 15 anos, com um Nokia 3110, em que a única coisa que tínhamos era os SMS confinados a 20 palavras ou 40 palavras, ou o que era, e o jogo da cobra, não é? Aquela telerzinha que andava de um lado para o outro. O facto é que hoje, apesar de estarmos confinados, cada um em suas casas, conseguimos estar aqui a conversar, não é? Eu tenho assistido a fenómenos sociais interessantíssimos, de jantares de grupo em que estão 3 e 4 pessoas, jantam no Zoom, fazem os brindes nas plataformas. Pois, exatamente, mas eu acho que é exatamente isso. Eu acho que o importante, eu acho que isto uma das coisas que nos vai relembrar é que as questões, aquilo que nós demos por garantido, que é estar com as outras pessoas, e se calhar na altura em que estamos, nem investimos da forma mais correta, porque muitas vezes, hoje em dia o que é que se vê? As pessoas nas planadas, cada um olha para o seu telemóvel. Claro. Não é? O convívio. Claro. Muitas vezes as pessoas estão juntas e estão a comunicar com outras pessoas que estão fora daquele grupo. Ou seja, não há uma ligação direta, o presencial não é sinónimo de relação direta com outra pessoa. E na verdade ninguém está em lado nenhum, não é? Exato. E agora estamos, efetivamente, com aquelas pessoas que queremos, sentindo essa necessidade, e se calhar há um despertar para esse futuro, de que vamos perceber que quando estamos é para estar a 100%, não é? Sim, pelo menos essa percepção e essa consciência. Como eu costumo dizer, éramos livres e não sabíamos, não é? Exato, portanto, acho que tem esse ponto positivo. Em relação às refeições, Estavas a fugir ao tema. Está a pesar a consciência. Vou lá chegar. A questão das refeições, para mim, foi um bocadinho obsessão ao início.
porque como esta questão toda está ligada à questão da saúde, e para mim a alimentação é sinónimo de nutrição, eu pensei, bem, agora isto aqui está tudo em cima de mim, vou ter que planear almoços, jantares, pequenos almoços, compras. Portanto, a primeira coisa que eu fiz na semana em que isto tudo despoltou, eu lembro perfeitamente de sair de uma aula de yoga à hora do almoço e sentei-me a almoçar num restaurante ali perto e depois fiz as compras todas para o armazenamento para uma quarentena. Fiz as compras porque, entanto, nos WhatsApp já se andava a dizer que andava uma corrida aos supermercados e que os supermercados já estavam cheios de gente. E eu pensei, Deixa-me só dizer olá ao Carlos Sequeira. Olá, olá. E a Sofia Borges também já apareceu aí, as duas Sofias Borges de seguida, engraçado. E foi a primeira coisa que eu fiz, mas porque eu acho que, para mim, a minha ligação logo foi a questão da alimentação e de ter a coisa garantida e segura. Depois, em termos de planeamento, também acabou por ser positivo, porque todos aqueles planeamentos alimentares que eu andava a propor a toda a gente, acabei por implementá-los in-house e não só jantares e pequenos almoços. Geralmente as pessoas, quando pedem planeamentos alimentares, é sempre o pequeno almoço, os lanches e o jantar. E aqui acaba por ser as refeições todas, não é? Portanto, acabou por pesar um bocado. Mas claro que a meu nível acabou por ser bom para eu testar muitas coisas. Tem aqui a Francisca. Sim. Encosta só a porta. Acabou por ser bom para testar muitas coisas e eu no outro dia estava a falar com uma pessoa até que vou fazer um live esta semana. Encosta a porta, Francisca. Desculpem. Vou fazer um live esta semana que eu dizia, não, porque eu ando assoberbada, porque estou sempre a pensar nas refeições e ando estourada, porque acordo já a pensar no que é que vou... Acabo de almoçar a pensar no que é que vou fazer ao jantar e depois demoro imenso tempo a fazer as coisas, porque tiro fotografias, partilho, faço isto, faço aquilo. E ela disse assim, mas Raquel, tens que mentalizar, quando estás a fazer essas coisas estás a trabalhar, porque estás a divulgar o que estás a fazer para fora. Sim. Porque eu estou a fazer as coisas, demora imenso tempo e estou sempre a achar que estar a fazer outra coisa que não aquela. Portanto, isto também está a ser assim, um processo de interiorização. E acabei por ter que assumir a coisa a 100% outra coisa que eu fiz, que é importante e que já me perguntaram anteriormente, em termos de imunidade, também a seguir a fazer as compras de supermercado, fui fazer as compras na farmácia. E então comprei probióticos para todos, é uma coisa que eles costumam tomar com regularidade, mas que não tinha em casa. Os probióticos, vitamina C, essas duas coisas. E depois aqueles medicamentos que andavam a recomendar, caso houvesse sintomas, o Benuron, sim, o Brufen não, exatamente, o Benuron. Portanto, fui comprar as bombas de asma, porque o Rodrigo tem asma, portanto, se houvesse algum problema de respiração, porque também a facilidade de ter muitos WhatsApps e pessoas com quem se fala, havia uma pessoa que trabalha na área de saúde que disse, por favor, parem de comprar papel higiênico e em vez disso comprem bombas para a asma, porque se tiverem problemas até serem atendidos é uma coisa que vai ajudar. Portanto, a pessoa também vai ouvindo os conselhos de uns e de outros e aplicando. Portanto, acaba por ser assim. Estás correto. Estás correto. Agora tenho aqui o adolescente a chatear. Fecha a porta, se achas ver. Sim. Queres um conselho? Mas diz. Está aqui a dizer o zinco. Também é importante. Também é muito importante. Sim, por acaso na farmácia também aconselharam não foi vitamina C só, foi um multivitamínico que também incluía o zinco. Por acaso não me estava a lembrar disso, mas eles referiram isso. Portanto, é assim, eu acho que as pessoas preparam-se para uma quarentena e para uma situação destas consoante o seu contexto. O meu contexto acaba por ser o da nutrição, da preocupação com isso, e foi logo assim as primeiras coisas que eu tratei Em relação ao exercício físico, também me perguntaste como é que está o seu exercício físico cá em casa. Também, exato, porque existem os 4 pilares do bem-estar. Nós não podemos ter tantas relações interpessoais, acabamos por ir buscar aos outros lados. A parte da alimentação que eu já falei,
E a do exercício, temos feito exercício diariamente, treinos, estamos a aproveitar como não corremos desde há um mês, portanto parámos de correr, decidimos parar de correr porque é a nossa posição, em relação a isso. Não estou aqui a criticar ninguém que corre, mas se todos corrêssemos era um problema, não é? Portanto, há alguns que têm mesmo que parar de correr e nós podemos pertencer a esse grupo. Optámos por fazer aquilo que fazemos menos quando corremos, porque não há tempo para fazer tudo, não há tempo para correr, para fazer reforço muscular, para fazer yoga. Portanto, acabámos por dar agora dar mais espaço à parte do reforço muscular. Treinamos todos os dias e treinamos não com o foco de estar espetaculares quando isto acabar e começarmos a correr, mas mesmo para bem-estar. Porque quando a pessoa, eu testei isso e quando fiz exercício, na primeira semana, nós geralmente fazíamos exercício sempre logo de manhã, mal acordávamos. E houve um dia que eu não pude fazer e só fiz ao final do dia. Bem, não correu bem. Durante o dia. O que é que sentiste? Não, estava mal dispostíssima, Okay. estressada, chateada. Portanto, percebi logo que era uma das formas que eu tinha de desanuviar e de ficar bem disposta para o resto do dia. E sobretudo uma questão importante que é... Olha, o Ricardo está aqui com 2 bíceps fortíssimos. Portanto, no final desta quarentena quero ver isso. Sim, tá. Não, eu acho que há aqui uma questão importante que seguramente irás abordar, ou irias abordar, mas que tem a ver com as rotinas, não é? Sim. É importante mantermos as rotinas. Mesmo que as rotinas não sejam as nossas rotinas habituais, porque já ninguém pega no carro para levar os miúdos à escola. Exato. Portanto, já não há esse tempo, mas pelo menos manter uma rotina, não é? Uhum. Portanto, quem está em teletrabalho, manter a rotina de dedicar tempo a trabalhar, porque tem que trabalhar, mas manter também uma rotina para dedicar tempo a estar. Uhum. Olha, Isabel, grande Ricardo, portanto estamos à espera. Já estão aqui, Isabel já se está a picar. Exato. Mas é importante, de facto. Sim. Quer dizer, eu no que ao exercício físico diz respeito, sou sempre suspeito, não é? Acho que é fundamental. Mas também, de repente, vê-se um crescimento exponencial de gente que eu não sei onde é que eles andavam antes da quarentena aparecer, porque agora anda toda a gente a correr, não é? Sim. Vi tanta gente a passear cães, nem tanta gente a correr. Pois, se isso servir para as pessoas a seguir manterem, já foi uma boa causa, não é? Ter sido a razão para terem começado. E que não parem depois das rotinas voltarem ao normal e consigam incluir isso. Pois, eu tenho algum medo que isto seja uma reação e não uma proação, percebes? Que seja uma reação ao medo, não é? Reconhecendo que são grupos de risco, os diabéticos, os obesos, os hipertensos, por consequência do excesso de peso ou não, mas normalmente pode ser. E que seja de facto aqui uma questão, uma reação e não uma proação e não uma tomada de consciência. Quero acreditar que sim, quero acreditar que estas pessoas que de alguma forma se sentiram impelidas à prática do exercício vão continuar quando isto começar a aligeirar. Era bom sinal para ver se nós passávamos. Exato, e com o tempo e o tempo que estão a fazer, portanto, acaba por ser já uma atividade regular que já quem começou logo do início já vai com o mês, não é? Eu acho que já é frequência. É frequência. Já dá para adquirir um hábito. Sim, já dá para ter. Visto nessa perspectiva? Não, quando pararem, vão sentir o impacto de não se sentirem tão bem. Sim. Eu acho que pode acontecer isso. Por exemplo, eu quando comecei com os sumos verdes... Olha, Pina Mancuso de show da Nápoles. Quando comecei com os sumos verdes, foi ao fim de 15 dias que eu percebi que quando não bebia os sumos verdes, ficava com menos energia e com menor boa disposição para o stress do dia-a-dia. Portanto, eu acho tudo uma questão de hábito. 15 dias, um mês, dá perfeitamente as pessoas perceberem como é que se sentem melhor ou piores em relação ao que estão a fazer. Mas em relação ao exercício físico, por exemplo, cá em casa aconteceu o Rodrigo sempre foi muito... Desculpa só interromper. A Isabel pergunta o quê? Se tenho visto muitos obesos a correr, é aconselhável nesta fase?
Bom, Hum. dá-me só 2 minutos de tempo de Sim, antena sim, para eu sim, responder. claro. E esta pergunta não é combinada, apesar da Isabel estar ali na divisão, 2 divisões ao lado. Não, de facto, quer dizer, tendo por consciência e por base que a corrida é uma fuga para caçar ou para evitar ser caçado, de facto, indivíduos com excesso de peso em ambiente natural e de sobrevivência não tinham grande hipótese de começar a correr porque provavelmente ou não conseguiam atingir o objetivo ou eram rapidamente caçados pelos predadores, não é? Portanto, não é natural em ambiente natural, desculpem-me a redundância, indivíduos Uhum. com excesso de peso e obesos correrem. O que me parece que o fundamental é, de facto, a perda de peso por via da ingestão calórica e, sobretudo, começar a caminhar e controlar a ingestão calórica. Portanto, começar a correr um indivíduo com excesso de peso, eu, na qualidade de técnico, desaconselho Uhum. vivamente. Mas desculpa. Portanto, aconselhas a andar. A começar a andar? Aconselho a andar, aconselho uma caminhada enérgica rápida, monitorizada com um cardiofrequencímetro, sim, sem dúvida. Aconselho, antes de mais, uma coisa fundamental, é que consultem um médico. Obviamente que nesta altura está toda a gente com muito medo de ir ao médico, Uhum. porque toda a gente tem medo de ir aos hospitais e de consultar um médico, porque tem medo de ficar contaminado. Mas está a Uhum. acontecer outro fenómeno no âmbito das outras doenças, que é não se está a dar a devida atenção às outras patologias, porque as pessoas têm medo de ir aos hospitais e começamos a ter outros problemas graves, não é? Nomeadamente os doentes cardíacos, os doentes crónicos, de doenças autoimunes, por exemplo, os transplantados, enfim. E, de facto, estes casos de excesso de peso têm muito medo, mas quer Uhum. dizer, numa fase inicial, 2 coisas que eu considero importantes é visitar um médico, adaptar e criar um plano de exercício que seja condizente com o decréscimo, com a diminuta motivação para a prática de exercício, porque as pessoas ganham peso e tornam-se obesas porque, de facto, não é só aquilo que comem, não é? É aquilo que não gastam. Uhum. Uhum. E a pouca motivação para a prática de exercício físico, e eu acho que há outras questões do foro emocional também. Uhum. Mas aconselharia por aí, e depois mais à frente um programa de reforço muscular, de estabilidade articular, de mobilidade, mas isso são outros 500. Vou-te deixar falar porque a convidada és tu, não vou eu monopolizar a conversa. Não, está aqui uma pessoa a perguntar, devo andar, deve ser aquela pessoa de italiana. Não estás a ver a pergunta? Devo andar, foi na noite. Devo andar a boa. Sim. O Ricardo está aqui a dizer que o problema é que muita gente que não faz desporto regularmente esteja a praticar sem supervisão e baseada em apps que não olham a cada pessoa. Pois, concordo, mas isso também te responde a questão do fenómeno. Nós para a semana vamos falar sobre essa questão, sobre os fenómenos dos treinos online. Nós, Uhum. Life Center, também embarcamos, obviamente, nos treinos online como uma resposta a esta crise que se vai abater. Não é? Uhum. Temos, Sim, mas na grande maioria com os nossos clientes, portanto. As apps, pois, o que é que eu posso dizer? eu continuo a achar que efetivamente se as pessoas se habituarem a fazer a prática de exercício físico e no a seguir procurarem profissionais que o ajudem individualmente, ou seja, que seja um trampolim para a fase seguinte, acho que É faz. Nós, positivo. até que nós temos esse exemplo cá em casa, que eu estava a dizer que o Rodrigo já treinou contigo, inclusivamente, e faz bastantes diferentes tipos de treinos, andava no boxe, andava no ginásio. O Duarte só jogava futebol, e era uma coisa que nós achávamos estranho, que era, ele não tinha nenhum reforço muscular à volta dos treinos de futebol. Como é que, e já é de competição, como é que miúdos já de 15 anos a jogar competição não têm que ter um reforço muscular adequado à idade deles, é lógico, sabemos que até o fim da... Acho que isso é uma questão cultural e eu acho que... E ele começou a fazer agora, através Sim, de uma app. claro. E às tantas sou eu e o Rodrigo que vamos olhando para o que ele está a fazer e a dar algumas indicações. Claro. Não faças assim, faz. Mas quem sabe que ele nunca foi virado para outro tipo de desporto que não o futebol, que a seguir a isto não vai querer proativamente continuar.
Claro que Claro. agora pode ser um escape para não conseguir fazer exercício com a regularidade que fazia. Claro. Mas de certeza que vai ter proveito, porque quando for jogar futebol vai estar mais fortalecido com o trabalho que fez durante este período. Sim, quer dizer, só é pena que isso esteja a acontecer fruto das circunstâncias, não é? Mas olhando para o lado positivo, eu acho que temos que retirar essa ilação e esse ponto positivo, sem dúvida. Os miúdos e a prática dos desportos coletivos e o reforço muscular. Também vamos falar para a semana com a Rita Fontemanho do Sporting, jogadora de futebol profissional. E é transversal, portanto, não é só nas camadas mais jovens, mesmo no início da carreira profissional, é sobretudo também nos mais velhos. E depois, de facto, vemos talentos que não são só talentos, mas são muito trabalho, muita disciplina, muito rigor e muito trabalho de base, como vários fenómenos e como o nosso Cristiano Ronaldo, não é? Eu não sou um entendido em futebol, mas consigo entender que as peças ósseas não se mexem sozinhas. Portanto, é de facto importante que haja um trabalho de base. E mesmo para quem corre, não é? Mesmo para quem corre, porque a malta começa a correr, tem muita tendência, e nós chegámos a falar sobre isto. Tem muita tendência a achar que, pá, eu gosto de correr e não me apetece fazer musculação porque vou ficar muito pesado e depois não vou conseguir correr. Pois essa questão do rácio do peso e da força, enfim, bom. Sim. Isabel perguntou mesmo se aplica a dietas de aplicações sem uma avaliação prévia e acompanhamento profissional. Pois, exato. Sim, isso é uma questão que sempre aconteceu, não é? E sempre irá acontecer. Olha, diz-me uma coisa. A gestão do stress e da ansiedade neste período de maior confinamento, associado obviamente à comida, porque vamos comer coisinhas docinhas para acalmar a emoção e para aconchegar as emoções. Como é que tu tens lidado com isto em termos de ansiedade e de stress? Tu e vocês enquanto família, o Ricardo e o Rodrigo? Sim, individualmente eu comecei a fazer bolos e bolachas, porque é uma coisa que me contrai, não é o comer, é o fazer. Há pessoas que descontraem a ler, há outras que é fazer meditação. Eu digo que o meu modo de meditação é na cozinha, a fazer esse tipo de coisas. Mas que não é necessariamente mau, porque quem tem uma família com 3 filhos e que estão sempre desejosos de comer bolachas aqui e bolos, portanto acaba por não ser um problema para mim. Acaba por ser uma resposta às necessidades que eles têm. Claro que cada caso é um caso, assim como o treino é funcional e deve ser à medida de cada pessoa, a parte da alimentação também é 100% funcional e à medida. Mas em relação a essa questão, eu tenho procurado desenvolver aquilo que eu não consigo fazer no dia a dia, porque sou uma pessoa bastante ativa, tanto a nível motor como psicologicamente, estou sempre a pensar no que vou fazer a seguir, e práticas como a meditação e o yoga. Tenho que me obrigar um bocadinho a fazer e a parar para conseguir fazer isso. E estou a aproveitar esta época, para desenvolver, no fundo, para criar um hábito que eu não consigo, no meu dia a dia, fazer com a frequência necessária para conseguir que se torne um hábito. Portanto, continuei a fazer umas aulas de yoga, mas que fazia 2 vezes por semana, tenho feito uma a 2 no máximo. Meditação também acabei por... Olha, inscrevi-me agora num curso de mindfulness, portanto vou fazer um curso online de mindfulness, exatamente para aproveitar, porque eu acho que devemos aproveitar esta época para desenvolver aquilo que o dia-a-dia nos está sempre a desviar do caminho. Coisas que nós sempre quisermos desenvolver e aprofundar e que temos noção que é o dia-a-dia que não nos permite fazer isso, devemos aproveitar agora para fazer. É fazer uma lista de 3, 5 coisas que não queremos deixar de fazer e, no fundo, ter foco nisso que queremos desenvolver. E eu fiz isso. Por acaso, o Ricardo está a fazer um curso de literatura online, portanto, também seria uma coisa. Por acaso, aproveito para dizer que em Harvard estão a fazer cursos gratuitos de tudo o que se quiser, de uma vasta lista de coisas, e depois só quem quiser o certificado no final é que paga um valor simbólico
para ter o certificado no final, porque se não quiser o certificado pode fazer muitos cursos de diferentes áreas. E acho que é isso que depois também há o outro lado, não é? Que também provoca stress, que é aquelas arrumações compulsivas que a pessoa acha que nunca teve tempo para fazer e que é agora. É agora o momento. Mas, apesar de ser agora o momento para fazer, também não temos tempo. Incrivelmente, estamos em casa a fazer tudo o resto e eu acho que temos que ter sempre noção disso e noção para não sermos os nossos piores inimigos, que é começar com uma lista de tarefas de 50 mil coisas e andarmos sempre em frustração, não estamos a conseguir chegar a tudo. Como se estivéssemos a replicar aquilo que fazemos no cotidiano, não é? Exato, que é o nosso padrão. Olha, eu acabei há um bocado de pintar as 2 garagens e arrumar as garagens. Exato. Também já disse à Isabel. Agora, daqui a 10 anos, volto à temática das garagens. A Joana diz que é assim. E acho que somos todos um bocadinho assim, não é? Eu não conheço a Joana, mas... Das multitarefas. Das multitarefas. É, mas eu acho que este momento também nos vai obrigar a olhar e perceber que temos que andar mais devagar todos, porque estamos a ser obrigados a andar mais devagar. Uhum. Outra coisa muito importante, que é a questão da vitamina D, e eu acho que esse é o ponto, é o único ponto em que eu até concordo, posso concordar até em as pessoas irem para a rua, com cuidado, de forma controlada, pouco tempo, aquele tempo necessário para... Olá, Cristina está aqui a dizer olá. Acho que é exatamente ou ir visitar um familiar com o devido cuidado, um familiar idoso mais velho que esteja sozinho. Acho que são razões que uma pessoa que faz sentido a pessoa sair de casa, e que é essa, é dar apoio a quem está sozinho e que para a sua sanidade mental tem que ser alimentada de alguma forma, e a questão de apanhar sol, porque é preciso apanhar sol diretamente e felizmente nós temos um pátio, ou não sei como é que é de explicar, lá embaixo no Castão existe uma área onde nós podemos treinar e apanhar sol, e nós fazemos questão de ir naquela hora em que o sol está direto e fazemos as duas coisas, treinamos e apanhamos sol. Por exemplo, a seguir ao almoço, também há uma zona da casa que a varanda tem sol e procuramos ir apanhar sol. Quem não tem isso em casa, deve sair então para a rua no horário específico, pode ser a andar, pode ser a passear o cão, pode ser mesmo apanhar sol, porque é uma das vitaminas que causa, que não é causa, sim, provoca, que ajuda à imunidade, é das mais importantes. Portanto, se a pessoa se quer proteger em termos de saúde, essa via é importante. Frustrada, acabo por não fazer nada do que preciso fazer. Depois às vezes tenho uma porcentagem disso. A Joana diz que o marido recomenda que deve começar a fazer uma lista e começar numa ponta e acabar numa outra e só passar à tarefa seguinte quando tiver a primeira feita. Pois eu acho que é exatamente o que aplica-se a tudo na vida, não é? E agora nesta fase mais ainda, porque não sabemos quando é que vamos terminar e quando é que isto vai acabar, portanto tentar começar e tentar acabar. Mas lá está, isto é uma coisa, a Joana deve de certeza que vive do mesmo mal que eu, que é o multitasking. Começar e no meio fazer mil e uma coisas até acabar a primeira tarefa que começou. Sim, mas isso gera uma ansiedade tremenda, não é? Exatamente. Não fazes nada. E só ter essa consciência, e isso que o marido está a dizer é muito sensato, estou a defender agora, que é, raramente dizem coisas sensatas, mas agora por acaso até disse, estou a brincar. Acho que faz sentido, pode ser uma aprendizagem para ela durante a quarentena, que é, e como estamos a aplicar neste contexto específico que é o da casa, depois mesmo no trabalho, nas tarefas todas, acaba por se melhorar. Por acaso, eu costumo fazer, já fiz 2 ou 3 vezes um programa de coaching ligado ao desporto com uma mental coach, que é a Sónia, e que ela diz que é muito importante para a pessoa conseguir melhorar, que seja no desporto, seja em qualquer coisa que for, que é a palavra ir, mas não é o ir, eu sou do ir sempre fazer qualquer coisa a seguir. Não, é identificar e resolver.
A pessoa não consegue resolver nada que não identifique antes. Claro. Portanto, o que a pessoa quer, se o problema é não acabar as coisas que. Nunca acabar as pequenas coisas que tem para fazer, já está, já há uma identificação de um problema e exatamente a resolução é essa. É fazer a lista e pôr certos vistos. Fica resolvido. Está aqui a riscar a tarefa que foi apontada num papel. É importante. O foco. Exato. O foco no essencial. Em casa, desculpa. Ainda temos Desculpa 3 a 4 meses. Diz a... A Joana, é uma amiga minha, Joana Nota de Matos. Pois. 3 a 4 meses, sim. Sim, mas pode haver tarefas para cada mês. Portanto, há as tarefas do primeiro mês, há as tarefas do segundo mês. Por exemplo, eu na primeira semana tive muito de planeamento e organização. E até estava a estressar bastante e a causar uma grande ansiedade. O foco no essencial é mesmo isso, Isabel. Estava aqui a dizer. Isso é o princípio do mindfulness. Foco no essencial. Mas depois é de saber mais a seguir ao meu curso anual que eu vou fazer de mindfulness. Mas em relação... Agora perdi-me o que eu estava a dizer. Na primeira semana foi sobretudo organização e planeamento. Depois, quando essa organização e planeamento terminou e eu achei que pronto, já estava tudo em velocidade de cruzeiro, eu pensei, então e agora? Comecei a sentir falta de outras coisas. E foi aí que eu comecei, por acaso até é engraçado teres convidado para, e que eu agradeço o convite, estar aqui a falar. Também fiz algumas conversas proativamente com outras pessoas, porque isso acaba por nos obrigar também a fazer um planeamento. Planeamento com quem vamos falar, quando, ter uma coisa numa agenda, que é importante, ter algo anotado que vai acontecer. Não, e a própria temática das conversas vem de uma reflexão e de um planeamento que acabamos os dois por ter que fazer, eu e a Isabel, não é? Porque de repente nós fomos obrigados a fechar a porta, porque o Life Center tem uma parte, obviamente, vocacionada para o treino e para o exercício, e nós tivemos que fechar a porta, mantivemos as análises a funcionar. As pessoas debandaram porque tinham medo pavoroso de aparecer para as análises, porque achavam que o Covid estava a virar da esquina, portanto deixaram de aparecer e de repente tudo o que era um negócio montado em 5 anos numa estrutura física com 4 paredes que tu conheces bem, estamos a focar-nos no essencial agora, que é transferir isto para uma plataforma digital, não é? Portanto, a resposta também de proximidade e de relação com as pessoas passa por isto, não é? Passa por ir recolher não só, amigos, pessoas, parceiros, contactos, e de alguma forma também passarmos a nossa mensagem daquilo que ao longo destes anos andamos a semear, de que de facto não somos só um ginásio e somos muito mais abrangentes. Agora, de facto, nós temos uma tendência gigantesca para estar sempre a fazer, não é? Nós, do modo geral. Acho que este tempo é o tempo da reflexão, não é? Do foco no essencial. Por acaso, no artigo que eu escrevi sobre a questão do bem-estar, depois terminava lá pelo meio, fala na questão, muitas vezes, infelizmente, as pessoas, vê-se em muitos casos, histórias de vida que as pessoas contam, que é uma coisa que eu adoro, ouvir as pessoas falarem sobre a vida delas. Eu gosto mais de ouvir as pessoas falarem do que eu propriamente falar, mas isso é outra parte. E uma coisa que eu cheguei à conclusão, que eu falava era que as pessoas, infelizmente, só chegam ao foco no essencial depois de passar por um trauma ou por uma situação muito grave na vida. E se calhar isso é desnecessário. Ou podemos aprender através dos problemas dos outros que vemos à nossa volta. Mas não consolidas. Não, mas eu acho que pode ser um caminho. Até agora, se calhar não, mas pode ser uma forma de se conseguir olhar para o que é mais. Raquel, mas repara uma coisa, e desculpa, eu percebo o que tu queres dizer, mas de repente tudo que era uma emergência, tudo que era um problema está a acontecer à força, não é? Exato, agora isto sabemos que... Exato, o trauma agora é este. Sabemos que a cota de poluição mundial baixou, a vibração do planeta diminuiu, por fruto da diminuição da indústria fabril e da poluição e da vibração, bom, sei lá, de tudo, não é? Nós continuamos a locomovermos com base na Revolução Industrial, não é? Na combustão. Portanto, andamos à
há 150 anos a trabalhar da mesma maneira. Portanto, a menina ambientalista podia passar as mensagens todas, que a malta zangava-se toda, mas de repente apareceu qualquer coisa que nós não vemos, não é? Que não percebemos. Dizem-nos que está aí, vemos as consequências disso, vemos morte, conta-se às centenas diariamente, e de repente tudo passou a ser mais urgente porque todos nós tememos pela nossa vida, não é? Portanto, alguém dizia no outro dia que a tabela, o chart das necessidades que foi publicado recentemente, colocava tudo o que era gadgets de tecnologia bastante abaixo do que era habitual antes da pandemia. Portanto, as pessoas passaram a focar-se naquilo que é o essencial, mais uma vez. Mas a aprendizagem, isso que tu dizias, é um ensinamento um bocadinho cabalístico. Aliás, não é um bocadinho, é bastante. Os grandes cabalistas dizem que, de facto, e dão sempre a metáfora da lagosta, não é? A lagosta só cresce porque, ao sentir-se pressionada na sua carapaça, tem que abandonar aquela carapaça para fazer crescer uma nova. E, de facto, nós só crescemos quando nos sentimos pressionados e sentimos a tensão e a pressão. De outra maneira, não. Podemos ler os manuais todos de mindfulness, de autoajuda, podemos ter a lição toda aprendida, mas, de facto, as lições só são apreendidas quando nós passamos por elas. E eu percebo o que tu dizes. Eu costumo... Sim. Eu costumo passar isto para tipo, em estado figurativo, que é o modo de sobrevivência. Quando uma pessoa tem uma profunda ou decepção, ou uma notícia profundamente triste, ou uma realidade que acontece na vida, começa a viver ou vive ali durante os tempos em modo de sobrevivência. Portanto, a fazer os mínimos, tentar chegar a todo lado pelos seus mínimos de energia que existe. E é nesse modo de sobrevivência que se a pessoa nesse trajeto que consegue identificar exatamente o que é que para ela é essencial para que ela consiga se manter à tona. Claro. Mas estava a dizer, mas infelizmente continuo a achar que é uma pena a pessoa ter que passar por uma situação drástica para ganhar foco no essencial, que acaba por ser muito assim, mas se calhar é a lei da vida, e sou eu para dizer o contrário, chama-se necessidade. É necessidade, pois. Por acaso há um comentário engraçado que eu uma vez já tive várias pessoas quando comecei o blog. Por acaso não falámos aí do meu blog, que se chama It's Up to You. Temos que falar do blog, estás a ver como é que eu sou uma péssima vendedora. Ainda temos. Isto normalmente demora meia hora, mas já estamos com 46 minutos e ainda vamos continuar para pelo menos batermos na hora. Mas, cara, agora vou falar do meu blog. Então, quando eu criei o It's Up to You, foi numa fase de mudança da minha vida em que eu estava... Olha, a Joana Norton de Matos diz exatamente isso. Desaparecem muitas vezes as lições aparecem, quantas vezes forem precisas até aprendermos. Exato. Mas foi engraçado que na altura, quando foi há 5 anos, acho que faz 5 anos este ano, quando criei o blog, foi para reunir, no fundo, a informação que me interessava. Era um hobby que eu tinha criado, porque eu trabalhava na área de comunicação e marketing, numa agência, e estava um bocadinho farta. E então comecei a achar que tinha que ter um hobby, que era uma boa forma de ter uma coisa que me puxasse por mim. E na altura foi engraçado que várias pessoas me disseram: não, gosto da perspectiva do blog ter a ver com o estilo de vida saudável, numa perspectiva de tornar a vida mais leve e de acrescentar good vibes, digo eu agora, porque acabou por ser uma frase que está muito ligada ao grupo de corrida, que ficou. Mas exatamente, eu quando criei, eu nem o queria ligar à questão da saúde. Não queria a palavra muito saúde associada, porque era um estilo de vida levezinho. Nós não estamos aqui para resolver um problema de uma situação grave, que há muita questão ligada à nutrição, que é a questão da saúde. Claro, quando uma pessoa muitas vezes muda a parte alimentar e a parte quando tem um problema grave de saúde. Não foi na altura o meu caso. Na altura o meu caso era um interesse de hobby, de querer saber mais, para contribuir para o meu bem-estar. E houve alguém que disse isso: Raquel, eu gosto imenso do teu blog porque geralmente estas questões de estilo de vida saudável vêm sempre associadas a uma doença grave, a um problema, a qualquer coisa que teve que resolver, e então aparece o outro lado da moeda, que é
o bem-estar e o comer bem, o alimentar-se bem, e fazer exercício físico. Tu não, tu ainda é para acrescentar coisas ainda mais positivas ao que já tens. E aquilo quase que foi tipo o meu espelho à frente, e outra pessoa a fazer a leitura do que eu tinha feito. Claro que depois, quando eu fiz o mestrado em nutrição clínica, comecei a ver a coisa que era um bocadinho mais virada para a saúde. Mas Claro. a gente já podia ser boa. Perdeste agora. Continuaste-me a... É que a imagem parou, mas eu... Continuei. Isto foi muito sucinto. Pois, é um bocadinho a nossa fundação com o Life Center também, não é? Eu, a determinada altura, também venho da área da comunicação e sempre vocacionado e sempre ligado ao desporto como consumidor e como atleta. Ali, em determinada altura, percebi que se calhar tinha mesmo que mudar de vida e decidi mudar há 13 anos. Mas a ideia, a Rosinha diz que está a perder-vos, mas já cá estamos todos. Já estás a ver também... Cristina, estava a dizer, a Rosinha Family diz que estão a perder. Eu a ti vejo imagens virtuais, assim, um bocadinho... Mas agora estás a ver com melhor? pouco de zoom. Agora já estou a ver melhor. Já. Eu estou aqui com rede total. Mas eu acho que é importante, que é importante essa passagem de informação que não seja fatalista, que seja positiva. Que as pessoas percebam, a imagem está má, diz Isabel, mas olha, isto está a bombar. Deve estar muita gente a entrar agora e isto começa a ficar aqui problemático. Pois é. Acho que é importante que as pessoas percebam que o caminho faz-se andando, que não vale a pena querer tudo num dia só, não é? E que há boas soluções e boas pessoas. Está melhor agora? Bom, o Rui diz que está melhor. Melhor agora. Que há sempre boas soluções, não é? E que esta coisa da vida saudável não tem que ser chata. Eu só para rematar, quando eu vivi um ano nos Estados Unidos e tinha a minha chefe, eu fui para lá trabalhar para a CNN, para Nova Iorque, e a minha chefe estranhava que eu todos os dias levasse uma sandes de ovo e fiambre de peru e um pão de sementes, isto há 20 anos, portanto era... E ela sempre temeu que as minhas sandes fossem boring. E há um dia que me diz, estava cheio de fome, e ela era um bocadinho anafadinha, e pediu-me se eu dividia metade das sandes com ela. E ela deu-me uma dentada na sandes, muito habituada a comer aquelas coisas dos bagels com cream cheese e a americana, e olhou para mim e diz-me, but this is not a boring sandwich. E de facto as pessoas, pois o Rui diz que a pressão social para a alimentação é terrível. As pessoas de facto acham que esta coisa de ser saudável é como as dietas, não é? A dieta não tem que ser restritiva e a dieta é um estilo de alimentar, não é? A dieta não tem que ser aquela coisa da saladinha incipiente, sem absolutamente nada. E eu concordo com o Rui, a pressão social para a alimentação é terrível, mas também há muita desinformação para a alimentação, não é? Portanto, eu tenho assistido a fenómenos muito engraçados agora nesta coisa da quarentena, que são os arautos da justiça e da verdade, que acham que agora o que está a dar, porque isto é o fim do mundo, é virarmos todos vegan e agora temos todos que criar aqui uma alimentação sustentável, não é? Mas isso deixaríamos para outras núpcias. Eu acho que tudo tem que ser feito com persistência. Persistência e consistência, porque para mim a palavra... Eu sou um bocado chata nessas coisas, é o meu signo de virgem. Palavras pesadonas. Mas é verdade, para mim a consistência é uma palavra fundamental em tudo o que eu vejo, tudo o que eu vejo no Instagram, nas redes sociais, em marcas que são criadas e que evoluem para diferentes caminhos, coisas que são ditas ontem e que amanhã são ditas de forma diferente. Portanto, a consistência de uma marca, e quando digo marca, falo de mim, Raquel, quando estou a ter uma opinião, ou do Life Center, ou Bruno, que também não dissocio as duas coisas. Claro. É preciso ter muita atenção ao que se diz, como se diz e como é que se passa a mensagem.
porque não podemos dizer uma coisa hoje e amanhã, porque dá jeito, dizer outra coisa qualquer completamente diferente. Se é para dizer diferente, então que seja bem refutado, porque as pessoas evoluem e podem evoluir num sentido, podem crescer e podem experimentar coisas novas, mas que seja sustentado, que seja consistente, no fundo, coerente. E essa preocupação é um bocado, existe imenso no blog, com as coisas que eu escrevo. Por exemplo, quando fiz o mestrado em nutrição clínica, quase que deixei de escrever, porque tive ali quase um curto-circuito com a questão dos blogs e das pessoas que escreviam tudo e mais alguma coisa sobre alimentação sem ter uma base científica e de nutrição. Portanto, tive ali um bloqueio que depois demorei algum tempo a retomar. Mas Porque acho que são pessoas como tu que têm que escrever, não é? E só fazer aqui sim. um parênteses só, Rui, eu não tenho nada com a questão da alimentação vegetariana, até porque eu próprio fui vegetariano 14 anos, portanto também É o surgir agora. Por não continuar a ser, embora dominantemente prefira a alimentação com menor ingestão de carne. Mas isso vamos deixar para outra oportunidade e se calhar numa reunião, numa conversa ou num workshop presencial. Sim. Mas eu acho que são pessoas capazes de argumentar com solidez e com credibilidade científica que devem falar, não é? Porque, sim, mas na altura... Agora o que não falta para aí é a gente a dar treinos online, não é? Claro. Aliás, Sim, treinos mas online depois... e a opinar sobre exercício. Sim, exato, mas a questão é a questão polémica do que eu estava a dizer da nutrição versus alimentação, tem a ver com a questão das nutricionistas e das health coaches. Só que há aqui uma diferença. Uma coisa é falar em nutrição e que eu percebo perfeitamente a distinção das duas coisas. Outra coisa é uma pessoa dar o exemplo do que é para ela uma boa alimentação, mas que não está a prescrever nada a ninguém. Ponto. Claro. E depois há a adequação, mas foi um percurso e um caminho que fazer na minha cabeça para conseguir perceber que isso fazia sentido. Mas foi porque eu estive nos dois mundos e nos dois lados, e quando a pessoa estuda diferentes coisas, depois acaba por ter que perceber qual é que é o seu caminho. Mas é exatamente como tu também estavas a dizer, a questão dos treinos. É importante que seja bem orientado, porque eu própria, há pessoas a pedirem-me treinos a mim de corrida. Claro. Portanto, se eu fosse à maluca, então, mas espera aí, a minha experiência, então agora começo a fazer assim. Imagina, era a mesma coisa que eu estar a prescrever de repente, um dia para o outro. Claro que o que eu tenho que fazer é encaminhar, eu nisso sou ótimo, pronto, se há coisa que eu sou um pouco de me autoelogiar, mas nisto eu sou muito boa, que é identificar quem é a pessoa certa para comatar uma necessidade. Porque eu tenho uma base de dados dentro da minha cabeça, é algo inato em mim. Há muitas vezes, ando sempre com os papéis, não encontro papéis nenhuns, faço um apontamento, não encontro o papel. Mas se eu sei como chega aquela pessoa através dos contactos, eu sei que aquela pessoa era amiga da outra, eu vou pedir àquela pessoa o contacto e falo. E essa rede de contactos, portanto, eu vi numa agência, e uma agência o que é que faz? Tem parceiros e entrega o produto final com os vários trabalhos dos vários parceiros. Eu acho que transpus isto um bocadinho aqui agora para o que eu gosto de fazer, que é na área do estilo de vida saudável, que é conseguir perceber, quando as pessoas vêm ter comigo com uma determinada necessidade, que é orientá-las. Dizer, se calhar, porque isto de querer um bem-estar, uma pessoa pode começar por um dos 4 pilares que estávamos a falar inicialmente, que era o exercício físico, relações interpessoais e a parte e o controle de stress. Controle de stress. Exatamente. E uma pessoa pode chegar ao pé de mim e dizer que quer emagrecer. Ponto. Quer emagrecer. E eu, se calhar, não recomendo ir para a nutricionista tal. Se calhar recomendo ir para uma pessoa que vai reduzir o stress e depois dela deixar de andar ansiosa, a seguir, se calhar, vai conseguir cumprir um plano prescrito por uma nutricionista. Porque se ela está num estado altíssimo de ansiedade, é indiferente ir à nutricionista. Ela não vai fazer nada. Portanto, tem que, e depois chegando por um ponto, chega aos outros. Sim. E o mesmo se aplica aos resultados físicos, não é?
Exatamente, E o tem que mesmo se se aplica ao exercício físico e aos resultados. Olha o Pedro. Sim, sem dúvida. Aliás, e falando aqui um bocadinho da questão que nos trouxe ao contacto, não é? A nós, que nos conhecemos todos no contexto da Maratona de Sevilha, e eu falando da questão das corridas, a gestão das expectativas. Não podemos falar nisso, não podemos falar nisso, que eu fico deprimida. Não, mas é um facto, não é? A gestão das expectativas. Sim. Eu muitas vezes me tenho perguntado, e agora... Bom, vamos lá ver se isto agora já tem som aqui com fartura. Conseguem-me ouvir agora? Já há som agora? Ok. Olha, não sei o que vos dizer. Isto de repente desapareceu. Dim. Ok. Dim as in yes. Pedro, estamos aí ou não? Tá? Só esperar. Olá, Rita. Obrigado. Sim, boa. Marta. Som sim. Ok. Só esperar que a Raquel entre. E para terminarmos, a conversa estava boa, está a falar de corridas e coisas do género. De facto, estávamos a falar, só esperar que a Raquel entre, dos 4 pilares, não é? A nutrição, o exercício físico, olá, os bons relacionamentos interpessoais, familiares e sociais e, perdão, o controle de stress. De facto, são os 4 pilares. Eu este acrescentaria o sono, a importância de dormir bem, mas só estou à espera que a Raquel entre, ver se ela... Grande Pedro, hoje já entraste e já saíste, mas espero que agora fiques, mas isto também está na reta final, que ao fim de uma hora cortam-nos o pio. Portanto, espero que esteja tudo bem contigo, Pedro, e com a família. E ver só se a Raquel adere, se entra aqui a todo o vapor para se juntar a nós. Se não se juntar a nós, pois eu vou ter que me despedir de vocês. Espero que seja possível conseguir que a Raquel entre e que nos consigamos juntar à conversa. Malta, deixa cá ver que eu estou a receber uma mensagem da Raquel. Ok. É isso mesmo. Bom, amanhã voltamos à conversa com o Dr. Pedro Boleu Tomé, está bem? Da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. Vários pedidos, ok? Já cá está a Raquel. Deixem-me só. Boa. Vai entrar, estabelecer, pimbola. Só despedir, não é? Mas não, isto deve ter sido a teoria da conspiração, que a conversa estava tão boa que nos obrigou. Não, era uma hora, ao fim de uma hora, não foi. Pois, não passou sabia, eu não sou um expert nisto. Ao fim de uma hora desliga-se e depois a pessoa, se quiser, tem que voltar. Nisto que eu tenho aqui atrás de mim, eu estou aqui num quarto que é o meu escritório, é o equipamento da pressoterapia. Como nós estamos com o Stamina fechado, pelo menos enquanto vai dando, vamos tentando descongestionar as pernas. Olha, já pensei em comprar uma coisa dessas. Vale muito a pena. Pronto, nós temos a pressoterapia, o serviço disponível no Life Center, no âmbito da fisioterapia, não é? Mas agora, nesta fase, como estamos parados, olha, optamos por, de vez em quando, descongestionar no sofá, no chaise longue, agarrado a um livro ou uma série. Portanto, vamos aproveitando. Bom, em jeito de fecho, e para não te roubar mais tempo, porque imagino que a família esteja aí. Não, é que amanhã temos que ter aqui uma palavra para com todos os pais. Já não é a vossa geração que já tem um filho, um rapaz já grandinho em casa, mas está tudo em desespero total hoje, para amanhã as aulas começarem. E o teletrabalho, portanto hoje é uma noite muito estressante para o que aí vem, a partir da manhã. As condições não são as melhores, porque as empresas consideram que quem está em teletrabalho pode dar apoio aos filhos, mas dependendo da idade dos filhos, não é? O apoio às vezes tem que ser total e, portanto, vai ser um stress total. Portanto, agora, as próximas 2 semanas vão ser de reajustes entre famílias, pais, escolas, crianças. E vamos ver como é que corre.
Eu adotei um enteado que é quase um filho, porque estamos juntos, Exato. vai para 9 anos, mas ele optou pelo curso de piloto e mesmo assim, só com a autorização da ANAC é que passou ao modelo online. Também não tem sido fácil, Pois. porque todos temos rotinas, não é? E ele também estava rotinado a sair de casa e ir para tiros para ter as aulas. E Não, só a complexidade que vai ser amanhã entrar em todos os portais, diferentes portais. pois. E vocês são três. Cada escola tem o Vocês seu. são três, não Cada é? escola tem o seu. Portanto, vai ser uma festa. Pronto. Olha, gostei muito. Gostei Já, muito. já cá está o Hugo Muniz, que vai ser o nosso convidado da próxima segunda-feira. Convido-te Ah, é? a assistir, sim. Amanhã voltamos com o Pedro Boleu Tomé, com o Dr. Pedro Boleu Tomé. Que já esteve. Estavas a dizer que já esteve e que vai voltar. Já esteve, mas de facto pediram que voltasse porque ele é pneumologista da Sociedade Portuguesa de Pneumologia. É um médico que já tiveste a oportunidade de correr Sim. também. Correr com ele, ou seja, corrermos ao lado Sim. dele. Está no Covidiário, que é esse o nome correto, no Covidiário do Hospital Amadora Sintra. Portanto, é alguém que está Muito por dentro do tema. a 16 horas a lidar com doentes de Covid-19. Portanto, todas as dúvidas e questões que tenham, ele está super disponível para esclarecer e para falar. E em vez de estarmos desculpa uma expressão, a emprenhar pelos ouvidos dos áudios de alguém que disse e que viu, vamos ter a oportunidade de falar. Portanto, com quem está no terreno e sabe da exatamente. informação. Olha, Vou eu ver. só tenho que te agradecer, foi muito Nada, bom. obrigado eu, também gostei. Sem demérito para todos os outros convidados, tu foste, sem sombra de dúvida, aquela que eu tenho a certeza que ficava mais uma hora. Exato. Mesmo porque... sem ninguém estar a ouvir, continuávamos a falar sobre vários temas. Não, sem dúvida, gostei muito, acho que era muito importante. O Rui está aqui a falar do Vibes Only. É a Isabel. E o Rui também. E a Isabel fez-me um elogio no outro dia no Instagram que eu até tive que ficar a pensar e li várias vezes para interiorizar a questão. Muito querida, muito querida. Estas alturas são alturas em que nós, de facto, começamos a tomar consciência das pessoas que entram nas nossas vidas e que deixam uma semente perene, não é? Portanto, e vocês, sem dúvida, tu com o teu projeto e a grupeta toda, quem nós também temos tido o privilégio de acompanhar e de poder passar mensagem. Portanto, tens muito para dizer. Tem que haver muita gente, a convidar-te para falar. Gostei muito. Obrigado eu. E vamos falando por outras vias. Força nessa quarentena. Quem sabe ainda voltemos aqui à conversa. Exato. E depois fica a promessa. Lance-te o desafio. Quando isto acabar, podemos fazer, com a devida distância social, um workshop de partilhas dos conselhos da Raquel durante a quarentena. Exato. Portanto, falámos de 4 temas em jeito de resumo. Falámos da questão da nutrição, falámos da questão do exercício físico, das relações interpessoais, que são fundamentais nesta altura, porque é esse o nosso substrato e a nossa base, não é? E falámos do controle do stress. Exatamente. Queres deixar uma mensagem? Isto agora, nessas rúbricas, deixarias um livro, uma música e um filme, mas agora pedia-te que deixasse uma mensagem. Calma, que já estava a fazer um curto-circuito, cara. Não, uma mensagem e eu vou-me calar. Não sei. Olha, eu acho que agora deixaste-me assim a ter que pensar um pouco. Mas o melhor conselho que eu posso dar é exatamente o que eu ando a tentar fazer, que é percebermos onde é que estão os nossos pontos de stress e anteciparmos a eles, tentando perceber qual é que é a nossa via mais rápida para nos anteciparmos. No meu caso, é a parte do exercício físico, da alimentação, e aproveitar este momento para desenvolver a outra do controle de stress, que muitas vezes não faço no meu dia-a-dia. No fundo é desenvolverem aquilo, identificarem aquilo que não conseguem fazer no dia-a-dia e aproveitarem esta época para desenvolverem competências e acrescentarem, saírem desta quarentena acrescentando
acrescenta mais alguma coisa. E good vibes only, como o Rui está a dizer. Olha, achas que vamos sair todos melhores pessoas disto? Não, e sinceramente o que acho Sim. é que as boas pessoas vão sair melhor disto e as menos boas pessoas se calhar vão sair do nosso caminho, não é? Gostei disso. Gostei muito. Portanto, acho que vai ser bom. Sim, sim, vão-se. Boa. Não digo mais nada. Concordo, subscrevo. É uma boa perspectiva. Exato. E é uma perspectiva muito positiva. Sim, é isso. Sem dúvida. Olha, muito obrigada. Onde há sol não há lua. Exatamente. Olha, obrigado. Gostei Obrigada muito. também. Um grande beijinho. Força para ti e continuação de muito sucesso. Sim, nós vamos gravar estas conversas todas. A Marta tem estado aqui a passar, estamos a gravar os convidados todos e vamos, no fim disto tudo, vamos fazer uma compilação de vídeos de todos os nossos convidados e as nossas conversas. Está bem? Olha, obrigado a todos. Obrigado a todos os que entraram. Gostei muito. Vão seguindo o blog da Raquel e já agora o Live Center também. Um beijo. Olha, obrigado. A Carolina quer perguntar onde é que podemos ver este vídeo. Vai ficar online durante 24 horas, não é? Vai ficar online durante 24 horas. Depois há o outro que nos cortou o pio ao fim de 1 hora. Portanto, entre este a seguir. Depois, e nós vamos gravar tudo porque a Marta aqui tem feito o favor de gravar isto tudo e nós vamos criar um álbum das conversas todas. Se bem que o episódio com a Raquel Fortes vai valer por 2 álbuns e meio. Tá bem? E beijinhos, não passamos ao terceiro álbum. Vamos fazer uma compilação best-of. Olha, obrigado, gostei muito. Beijinhos, tá, obrigado. Olha, sugiro uma sessão sobre bicicleta com mobilidade. Está aceito o desafio. E eu vou arranjar o convidado para falar sobre as bicicletas e a mobilidade. Sim. Eu posso falar muito sobre corrida e as bicicletas, mas o importante aqui é, são de facto os convidados e os protagonistas são os convidados. Mas fica o desafio, Rui. Obrigado. Um grande beijinho. Tá, beijinhos, obrigada. Obrigado. Beijinhos. Obrigado.